Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará, estamos dando início ao Alerta Geral desta terça-feira, 22 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus e uma mínima que deve ficar em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Crise na segurança. Número de presos por ataques criminosos no Ceará chega a 404, mas ações dos bandidos continuam. Governo do estado fecha 67 cadeias no interior e transfere presos para presídios lotados. Sem investimentos, metade das prefeituras do país gasta menos de R$ 403 ao ano na saúde por habitante. Fortaleza dá mau exemplo e só investe 350 em média. Operação Voto Livre. Justiça passa a secretária de Educação de Juazeiro do Norte por suspeita de uso de máquina para beneficiar a eleição do filho de Arnon Bezerra. Tribunal Regional Eleitoral ultrapassa a marca de 50% do eleitorado de Fortaleza com biometria. Pente fino bate na porta. Segurado deve manter dados em dia em caso de ser convocado por perícia do INSS. Mais angústia para beneficiários da Previdência Social. INSS poderá suspender benefícios sem que segurado apresente defesa. E mais, inocentados. 8 dos 12 policiais investigados por morte de reféns em Milagres voltam às suas funções. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O medo da violência permanece na vida de milhões de cearenses da Grande Fortaleza e de cidades do interior do estado. A tranquilidade da população foi tirada desde o início do mês de janeiro, quando começou a maior onda de ações criminosas da história do estado do Ceará. O governo estadual amplia medidas contra o crime organizado, mas os bandidos driblam o esquema de segurança e continuam agindo. Em 20 dias do mês de janeiro, são pelo menos 225 ataques, incêndios, explosões de bens públicos e privados. São mais de 400 presos por suspeita de participação nesses crimes. São mais de 650 detentos transferidos de cadeias públicas do interior do Ceará para a Grande Fortaleza. Mesmo assim, os ataques continuam. O governo do estado age, mas fica para a população o sentimento de impotência de um estado que em 2018 fechou o ano com mais de 4.500 homicídios. A atuação da Força Nacional de Segurança, dos agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as polícias estaduais, tem sido essencial para diminuir o número de ataques. As medidas adotadas até o momento, embora insuficientes, são importantes e precisam ser ampliadas. A população continua apenas com um sentimento e um sonho: voltar a viver com tranquilidade. O assunto faz parte da sua vida e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos também no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Chega a 404 o número de pessoas capturadas por envolvimento nos ataques criminosos que ocorreram há 20 dias no Ceará. Viadutos, ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 48 dos 184 municípios cearenses foram alvos. Pelo menos 225 ações criminosas já foram registradas. Na madrugada dessa segunda-feira, 2 escolas e um ônibus do município de Itarema foram atacados. A Escola Geral da Bonifácio Rodrigues, na localidade de Saquim, teve vários espaços danificados. Livros, eletrodomésticos, cadeias e mesas foram destruídas pelo fogo.
O Liceu José Maria Monteiro, em outro bairro da cidade, também foi atacado. Os suspeitos tentaram colocar fogo em uma sala de aula e na cozinha do estabelecimento. Houve princípio de incêndio, mas as chamas foram controladas pelo vigilante da unidade escolar. Já o ônibus escolar foi atacado na localidade de Panã, em Itarema. São 7h05 e o governo fecha cadeias públicas e detentos são transferidos para presídios superlotados. O Carlos Alberto tem mais informações. 67 cadeias públicas no interior do Ceará já foram desativadas de forma permanente na última semana. Outras unidades estão em análise e também podem ser fechadas nos próximos dias. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o motivo é a falta de segurança, como ausência de muralhas, guaritas e guarda externa, o que facilita os riscos de fugas e tentativas de resgates. Com a medida, cerca de 1.000 detentos foram transferidos para outras unidades prisionais em municípios vizinhos e para as grandes penitenciárias da região metropolitana de Fortaleza, que já sofriam do problema da superlotação. Para se ter uma ideia, em dezembro do ano passado, esses locais abrigavam quase 66% de presos a mais do que a capacidade. Mesmo com excedente de internos, o sindicato que representa os agentes penitenciários acredita que as transferências são necessárias. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que o primeiro dos 14 presídios regionais que devem substituir as cadeias públicas do interior está em construção no município de Horizonte, com 685 vagas, devendo ser inaugurado ainda este ano, e que também estão em construção a cadeia pública de Tianguá, com 153 vagas, e um presídio de segurança máxima com 168 vagas. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. São 7h07. Na madrugada de hoje, os bandidos voltaram a agir. Nas últimas 24 horas, a polícia voltou a registrar ações criminosas em Caucaia contra uma creche e também em uma subestação da Enel em Fortaleza. Ao longo do Alerta Geral, nós traremos outras informações sobre a atuação das facções criminosas. E esse assunto entra também com destaque no meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida. São 7h07. O nosso correspondente Carlos Alberto continua agora no Alerta Geral, trazendo informações sobre escolas, caminhão, estação da Enel e ônibus que são incendiados no 20º dia de ataques no Ceará. A região da Ibiapaba na rota das ações criminosas. O medo é companheiro de moradores das cidades da Ibiapaba. Em São Benedito, 6 criminosos atearam fogo e lançaram um coquetel molotov em uma subestação da Enel, distribuidora de energia do Ceará. Conforme a empresa, no local destruído pelo incêndio, funcionava apenas um escritório e a cidade não foi prejudicada por falta de energia elétrica. Embora sem prejuízos para os consumidores, ficou, porém, o medo de novas ações dos bandidos que coloquem em risco a vida de moradores. A população de municípios da Ibiapaba, assim como acontece na Grande Fortaleza e de muitas cidades do interior, anda assustada, com medo, intranquila. Os ataques criminosos voltaram a aumentar no Ceará no 20º dia de ações contínuas de criminosos. Até esta segunda-feira foram registradas pelo menos 5 ocorrências. 2 escolas públicas foram incendiadas em Itarema, no litoral oeste do estado. Um ônibus escolar também foi queimado no mesmo município. Ainda na madrugada, bandidos tocaram fogo no caminhão de lixo na cidade de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe. Desde o dia 2 de janeiro, quando começaram as ações criminosas, ocorreram 225 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércio em 48 dos 184 municípios cearenses. As ações começaram em Fortaleza e se espalharam para a região metropolitana e diversas cidades do interior. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará confirmou que 404 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas. Carlos Alberto, com notícias da Segurança Pública, para o Alerta Geral. São 7h09, a gente foge um pouquinho desse assunto sobre insegurança e violência para falar agora com Alverne Lacerda, direto da região dos Inhamuns. Avanços para o funcionamento normal do consórcio de saúde. Bom dia, Alverne Lacerda. Bom dia, Luziano, e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Uma notícia boa e outra ruim, Luziano. A boa,
aquela conversa do secretário Nelson Martins surtiu efeito. E hoje, aliás, amanhã, o prefeito de Itauá, Fred Rego, vai ter um encontro com a cúpula do governo na Secretaria de Saúde para finalmente fazer uma reunião sobre o consórcio público que atende os municípios de Itauá, Parambu, Arneiroz e Aiuaba, e nesta reunião será lavrada uma ata em que vai oficialmente constar o prefeito Fred Rego como presidente do consórcio aqui em Itauá. A notícia ruim, Luzenor, veio da CAGES. Aqui no centro de Itauá tem uma galeria comercial com 5 estabelecimentos. São frigoríficos, barbearia, comércios em geral nesta galeria. Acredite se quiser, mas um proprietário desses estabelecimentos há 4 anos tenta conseguir na CAGES a ligação da água para o seu ponto comercial. A CAGES não atende, só se todos os 5 quiserem fazer ligação. Dá para entender, Luzenor? Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. Não dá para entender, Alverne Lacerda, e lamentavelmente esse descaso acontece com a CAGES em outros municípios do Ceará. Como você nos trouxe um assunto que mexe com a vida de milhões de cearenses, que é a questão da saúde, hoje teremos um convidado muito especial no Jornal Alerta Geral. O nosso comentarista da área de saúde, o doutor Henrique César, professor, médico ortopedista, vai estar comigo e com o jornalista Beto Almeida no Bate-Papo Político para falar sobre o funcionamento dos consórcios de saúde, do programa Mais Médicos e de muitos outros assuntos da saúde que interessam diretamente a você, ouvinte. São 7h12. 8 dos 12 policiais investigados por morte de reféns em Milagres voltam às funções. O Elton Silva tem mais detalhes. 8 dos 12 policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais GAT que participaram da operação que terminou com 14 pessoas mortas no município de Milagres durante uma tentativa de ataque a agências bancárias e estavam afastados das funções, retornaram às suas atividades normais após parecer da comissão que investiga o caso. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Conforme a secretaria, a investigação concluiu que eles não atuaram diretamente no confronto com suspeitos, que resultou na morte de reféns. Dos 14 mortos na ação trágica, 6 eram reféns, sendo 5 deles de uma mesma família. Além do GAT, nenhum outro batalhão especial da Polícia Militar esteve presente no tiroteio, nem os PMs da região. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal não foram informadas sobre a operação. 2 policiais, um sargento e um cabo, eram atiradores de elite que estavam na posse de fuzis AR-10, que precisam de um apoio físico para atirar. Os outros 10 militares também portavam fuzis do calibre 5.56. Todos ainda portavam pistolas 9mm. Os 12 policiais militares chegaram a ser afastados de suas funções. O Elton Silva, da Sonzon Grande Cariri, para o Alerta Geral. São 7h14. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Mais transtornos e dores de cabeça para o prefeito de Juazeiro do Norte. Afastamento da secretária de Educação gera problemas nas investigações ou para o candidato eleito deputado federal Pedro Bezerra à Câmara Federal. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de terça-feira. E agora vamos falar de fogo amigo, Luzenor. Teólogo Leonardo Boff critica a transferência de presos no Ceará e acusa o Estado de desrespeitar direitos humanos. A eleição municipal ainda está longe, mas o PT traça planos para lançar em 2020 Luiziane Lins a sucessão do prefeito Roberto Cláudio. Que tal reforma da Previdência? O assunto não sai de moda, Luzenor. O vice
Mourão defende agora 35 anos para militares continuarem na ativa. E ainda, Beto Almeida, a população continua assustada com a onda de violência. São 20 dias de ataques criminosos. O governo do estado reage, mas as medidas são insuficientes para conter as ações criminosas. E ainda no bate-papo político, a presença do médico ortopedista Henrique César para falar sobre o que ele mais entende. Saúde. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Moço, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. Metade das prefeituras brasileiras gasta menos de R$403 per capita por ano na área de saúde. Mais informações com Vanderlei Moisés. Levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho Federal de Medicina revela que cerca de 2.800 municípios brasileiros gastaram menos de R$403,37 na saúde de cada habitante durante o ano de 2017. A análise mostra que esse foi o valor médio aplicado por gestores municipais com recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde declaradas no Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Saúde. De acordo com os números, os municípios menores, em termos populacionais, arcam proporcionalmente com uma despesa per capita maior. Em 2017, nas cidades com menos de 5 mil habitantes, as prefeituras gastaram em média R$ 779,21 na saúde de cada cidadão, quase o dobro da média nacional identificada. No Ceará, a capital Fortaleza gasta em média apenas R$ 350,25 com a saúde de seus munícipes.
Os municípios que menos investem no estado são, pela ordem, Mauriti, R$ 111,61, Itapiúna, R$ 112,78, Itapipoca, R$ 119,55, Crato, R$ 118,71 e Crateús, R$ 135,99. Já os que mais investem pela ordem são Guaramiranga, R$ 997,25, Eusébio, R$ 846,48, São Gonçalo, R$ 641,89, Hererê, R$ 548,57 e Icapuí, R$ 509,93. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. São 7h20, especialista da área de saúde, professor universitário, o médico ortopedista Henrique César, que é nosso comentarista da área de saúde aqui no Jornal Alerta Geral, nos dar o prazer de nos visitar hoje nos estúdios do Jornal Alerta Geral, que é gerado pela Rádio FM 104.3 e transmitido para outras 26 emissoras no interior do Ceará. E também estamos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Doutor Henrique César, seja bem-vindo aqui ao vivo aos estúdios do Jornal Alerta Geral e quero questioná-lo sobre esses números trazidos pelo Vanderlei Moisés, mostrando a relação de investimento dos municípios de acordo com o número de habitantes na área de saúde. Investir mais significa melhor qualidade do atendimento da saúde? Doutor Henrique, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Assim. Agora melhorou. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, Beto Almeida, Lucinha. A saúde não é segredo que ela é subfinanciada no Brasil. Para você ter uma ideia, em países que têm um sistema universal, ou dito universal como o nosso, cerca de 15%, 20% do PIB é investido. Aqui no Brasil existe um bom investimento em saúde, mas mais da metade dele é do setor privado, do setor suplementar. Então a saúde efetivamente é subfinanciada. Entretanto, ter mais dinheiro não justifica gastar mal. O que acontece efetivamente na maioria do setor público brasileiro é um mau investimento em saúde. Não há planejamento nem política de saúde efetivas para priorizar a população de uma maneira geral. Jornalista Beto Almeida. César, a gente acompanha esses números, para quem faz uma leitura assim rápida, dá a impressão de que estamos bem. Agora, o senhor coloca uma coisa seguinte, lembrando que Fortaleza é a 4ª capital do Nordeste em investimento per capita em saúde, ou seja, por pessoa. Agora, quando o senhor fala o seguinte, que nós investimos mal, isso quer dizer o seguinte, que ainda assim, os poucos recursos que nós temos poderiam ter um melhor resultado no serviço de saúde, se eles de fato fossem aplicados de maneira correta? Não tenho dúvida, Beto. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui no estado do Ceará, praticamente um hospital é de referência em trauma ortopédico, por exemplo. Que é o JF. O JF. Esse hospital é drenado todos os grandes traumas do estado do Ceará. Então, quando você fala de gasto público em Fortaleza, é um gasto do estado todo. Quando você coloca somente o recurso de Fortaleza para privar ou para prover essa saúde, vai ser um recurso obviamente insuficiente. Ou seja, não há planejamento efetivo de saúde para a assistência à população. Você simplesmente, o indivíduo tem um determinado trauma, ele não é, como o Luzenor bem colocou sobre os consórcios de saúde, ele não é atendido na região onde isso acontece. Uma coisa, viu, Luzenor, que eu queria até também ouvir a opinião do doutor Henrique, é o seguinte. Por exemplo, a gente observa, e a gente já falou disso aqui, inclusive, os gastos que muitas prefeituras têm hoje para terceirizar a gestão das UPAs, das unidades de pronto atendimento. Eu fico me perguntando, é necessário tanto dinheiro que você vê hoje sendo carreado, levado para administrar, para fazer a gestão dessas unidades de pronto atendimento? Será que isso também não é um tipo de negócio, de investimento que também pode ser questionado, deve ser questionado? Ou numa linguagem mais curta, Beto Almeida, desperdício de dinheiro público, seria essa a análise mais precisa nessa sua avaliação?
Luzenão e Beto, eu acho que diversos problemas existem quando isso acontece. Isso não acontece somente nas UPAs, nós temos inclusive os hospitais regionais também gerenciados por empresas à parte do serviço público. Inclusive há situações para fiscalização disso daí. Como é a forma de nomeação das direções dessa empresa? Quanto ganha? As situações de regularidade e regularização perante ao serviço público. Isso certamente é um ralo de despesa pública que precisa ser melhor avaliado. E repito, longe de um planejamento adequado de saúde. E uma empresa, ela quer faturar mais. Você tem, por exemplo, quando se fala em determinadas rubricas de atendimento aqui de saúde, como o câncer, por exemplo, a maior servidor, o maior prestador de serviço nessa seara no estado do Ceará é uma empresa privada. Você acha que ela não quer faturar mais? Ela quer faturar mais. Isso é planejamento de saúde? No meu entender, não. E isso certamente é um desafio de gestão que precisa ser abraçado com mais intensidade para se administrar melhor esse recurso. Quero entrar especificamente na sua área, que é da ortopedia. E quando você faz referência ao IJF, que é o maior hospital de emergência que atende os casos de trauma, principalmente de acidentes de carro, de trânsito, nós temos hoje, doutor Henrique César, um grande número de pessoas vítimas diariamente no estado do Ceará, no interior e na Grande Fortaleza, de acidentes de trânsito, especialmente de motos. Hoje, o IJF continua recebendo toda essa demanda, tem estrutura para receber um quantitativo tão elevado de vítimas de acidentes de trânsito? A resposta pragmática, Luzenor, para essa pergunta é não. Não existe estrutura no estado do Ceará hoje para atender o trauma ortopédico. É carente de leitos, é carente de profissionais, é carente de insumos para atender essa matéria. Mesmo com a realização da ampliação do IJF, o IJF2, essa carência continuará. Não só para o interior do estado, mas também para a região de Fortaleza. E pasme, do ponto de vista de política de saúde, os hospitais satélites, os frotinhas, tem nas suas enfermarias, como o Frotinha de Parangaba, por exemplo, nas suas enfermarias o indivíduo que opera esse trauma, quando ele interna, e ele é operado de maneira eletiva, não na urgência. Todos esses indivíduos são contratados através de cooperativa. Nenhum deles, no Frotinha de Parangaba, é contratado através de concurso público. Isso, obviamente, além de gerar um custo maior para o sistema, você não tem vínculo nenhum desse profissional com o hospital, com essa linha de cuidado traumatológico. Obviamente vai gerar problema e muito provavelmente situações complicadoras na situação E nessa futura. expectativa de novos problemas e maior crescimento na quantidade de pessoas que são vítimas de acidentes de trânsito, qual é a alternativa que nós temos? Por exemplo, você é professor da Universidade Federal do Ceará, está dentro da universidade. O que a universidade poderia oferecer nessa área da saúde, nessa área principalmente da ortopedia? A universidade, quando você pensa provavelmente num local ou numa situação de poucos recursos, a universidade, quando se fala em medicina, é sempre um fator para tentar resolver essa situação, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista profissional. No nosso serviço lá na ortopedia, nós somos em 15 ortopedistas com capacidade técnica para essa resolução. O que nos falta? Obviamente, um insumo. Uma política de gestão mais voltada para que a universidade fosse capaz de fazer esse tipo de atendimento à população, certamente levaria atendimento de qualidade à população, bem como uma resolução mais efetiva dos problemas traumatológicos. Tom Henrique, uma pergunta que eu quero fazer aqui para o senhor é o seguinte: os hospitais regionais, que estão localizados aqui na Zona Norte, no Cariri, ali no Sertão Central de Xeramobim, esses hospitais, eles também não estão preparados para fazer esse atendimento de traumas, por exemplo, porque um dos objetivos era exatamente promover essa descentralização e, de certo modo, tirar um pouco a pressão que existia, ou pelo menos eu imagino que existia, sobre o IJF. Beto, não há serviço de traumatologia e ortopedia efetivo em nenhum dos hospitais regionais. É uma briga, inclusive, da Sociedade Brasileira de Ortopedia na Regional Ceará, exatamente criar esse serviço, não só para desafogar o IJF do ponto de vista de trauma, mas resolução ortopédica. Imagine você, que eu estou vendo aqui que seu joelho está inchado, necessitando realizar um pequeno procedimento cirúrgico ortopédico, você não tem onde atender.
Um indivíduo com dor nas costas hoje, ele vai ter que ser atendido pela linha do sistema aqui em Fortaleza, porque não tem onde ser atendido pelo sistema público. O senhor está me dizendo que se alguém... Tanto dificuldades em Fortaleza quanto no interior? E no interior, exatamente, esse é o ponto. Eu quero saber o seguinte... Beto Almeida, você vai já saber fazer a pergunta, porque são 7 horas e 29 minutos. A gente volta em 1 minuto nesse bate-papo com o doutor Henrique César e também com o jornalista Beto Almeida. E vamos também envolver o doutor Henrique aqui no bate-papo político, Beto. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos, transtornos e dores de cabeça para o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, que acompanha as investigações da Polícia Federal e Ministério Público Eleitoral sobre denúncias de uso da máquina pública para beneficiar a eleição do filho Pedro Bezerra à Câmara Federal. O Carlos Silva chega com outras informações. As investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Eleitoral sobre o uso de recursos públicos na campanha para a eleição do deputado federal Pedro Bezerra continuam gerando contratempos e transtornos para o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra. O Ministério Público do Estado do Ceará conseguiu, na Justiça, o afastamento da secretária de Educação de Juazeiro do Norte, Maria Loreto de Lima, por 120 dias úteis, por suspeitas de uso da máquina pública na campanha eleitoral de Pedro Bezerra, filho de Arnon. O afastamento, sem prejuízo da remuneração, foi concedido nesta segunda-feira pelo juiz Renato Belo Viana, que responde pela 2ª Vara Cível da comarca de Juazeiro do Norte. De acordo com a decisão judicial, os fatos são graves e indicam que servidores temporários subordinados à requerida foram coagidos a votar ou a participar ativamente da articulação política do candidato beneficiado. O inquérito civil tramita em sigilo e, portanto, informações detalhadas sobre a apuração dos fatos não podem ser divulgadas. O afastamento da secretária de Educação da gestão comandada pelo prefeito Arnon Bezerra foi requerido no âmbito da ação cautelar preparatória de improbidade administrativa protocolada no dia 10 de janeiro deste ano pelos promotores de justiça Flávio Corte e Cilderlândio do Nascimento. O inquérito teve como base a Operação Voto Livre, que cumpriu mandados de busca e apreensão e também expedidos pelo juiz da 119ª Zona Eleitoral, Péricles Vitor Galvão, após inquérito policial instaurado pela delegada da Polícia Federal, Josefa Maria Lourenço, que apura crimes eleitorais. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. É a vinheta, Lúcio, eu agradeço, obrigado, viu? Olha só, essas dores de cabeça que o prefeito Zé Arnon vem tendo lá na prefeitura de Juazeiro
notadamente agora com a tentativa e o sucesso na eleição do filho dele, Luciano, é um desgaste naquela linha do meu garoto, né? Para eleger o garoto deputado federal, ele está literalmente enlameando a gestão dele, colocando a trajetória política dele de água abaixo e fazendo com que o filho já chegue à Câmara Federal, Luciano, num clima de suspeição, de questionamento, que tira do Pedro Bezerra a possibilidade de chegar como uma marca de inovação, como um político jovem que chega com ideias jovens, com oxigenação e com tudo diferente. Na realidade é o seguinte, esses problemas do prefeito Arnon Bezerra já começaram, na realidade, em fevereiro de 2018, quando o filho ainda era pré-candidato, quando ele ainda tinha a pretensão ainda de tornar o Pedro Bezerra um rapaz mais conhecido, embora ele já o fosse, por ser filho do prefeito, por inclusive presidir o diretório municipal do PTB, mas o que é ruim é que o Pedro Bezerra, um jovem que pode está cheio de boas intenções, mas ele chega, Luciano, com a marca envelhecida, o selo envelhecido pelas práticas políticas ultrapassadas, pela forma da compra de voto que está sendo denunciada aí, inclusive sendo apurada pela Polícia Federal. Pela forma, você precisa deixar mais claro, né? Pela forma de investigação, pela investigação. A denúncia está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Eleitoral. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, nem você, não. E nem é a imprensa, não, porque é a culpada de tudo hoje. Quando se quer encontrar uma geni... Ontem e hoje. Quando se quer encontrar uma geni para jogar pedra, é a imprensa. A imprensa sempre é culpada de tudo. E ninguém, quem é apontado dificilmente quer assumir os erros. Mas está aí. Quem está investigando é Polícia Federal, é Ministério Público Eleitoral. Então, na realidade, Luciano, o que eu lamento é a forma e as práticas antigas, as denúncias que são feitas em torno de um jovem que poderia chegar com esse selo do novo, das ideias oxigenadas. E investigações com base em documentos apreendidos, provas materiais isso é que é o complicador, que podem complicar a vida do jovem Pedro Bezerra, que no dia 1º de fevereiro toma posse no primeiro mandato na Câmara Federal, já despertando olhares não apenas da imprensa e gerando também expectativa entre os 110.030 eleitores que o garantiram na Câmara Federal. São 7h36, vamos continuar falando sobre política. Agora o Almir Fernandes chega com informações sobre os planos do PT para lançar a deputada federal reeleita Luiziane Lins à Prefeitura de Fortaleza em 2020. O Partido dos Trabalhadores quer voltar a concorrer em 2020 à Prefeitura de Fortaleza e já tem um nome que atrai a atenção da maioria dos integrantes do Diretório Municipal da sigla, a deputada federal reeleita Luiziane Lins. Os dirigentes estaduais do PT não sabem quais serão os desdobramentos políticos dos próximos 2 anos. Têm dúvidas sobre a permanência do governador Camilo Santana nos quadros da agremiação e, diante de um cenário de incertezas, alguns membros do comando regional consideram real a hipótese de lançar Luiziane Lins à sucessão do prefeito Roberto Cláudio, do PDT. Reeleita com 173.777 votos para o segundo mandato, que começa no próximo dia 1º de fevereiro, Luiziane Lins recebeu, na eleição de 2018, 111.257 votos na capital, ou seja, 64% de toda a votação. O desempenho nas urnas a credencia como nome de maior referência eleitoral do PT em Fortaleza. Luiziane, que começou a carreira como vereadora da capital, exerceu um mandato de deputada estadual e por 2 vezes administrou a prefeitura, a primeira eleição em 2004 e a segunda em 2008. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Jornalista Beto Almeida, dados e informações que mostram a realidade sobre essa estratégia que está sendo definida, traçada pelo PT, que dentro do partido, alguns têm dúvidas se o governador Camilo Santana vai mesmo permanecer na agremiação. Diante dessa situação, o PT planeja, alguns setores já trabalham nos bastidores, o nome do Luiziane Lins para as eleições de 2020. Independente dessa permanência ou não
do governador Camilo Santana nos quadros do PT, Luzenor, é óbvio que o PT não passará impune ou não ficará relegado a um segundo plano numa disputa para a Prefeitura de Fortaleza. O Almir Fernandes colocou os números aí. Só em Fortaleza, Luiziane teve 111 mil votos. A eleição da Luiziane, a reeleição, na realidade, surpreendeu além da conta, principalmente colocando ela como um personagem importantíssimo dentro do partido para disputar o comando da prefeitura em 2020. Independente de Camilo, independente de Guimarães, Luiziane é hoje uma pedra no sapato de qualquer opositor. Então ela vai estar nessa disputa, principalmente colocando-se que o PT está na oposição. Colocando-se que o PT é oposição e vai ganhar fôlego naturalmente nesse embate, inclusive a nível nacional. Tudo isso, Luzenor, nós estamos falando hoje aqui há 2 anos das eleições, a gente lembrando que nós temos um governo Bolsonaro que vai se... Há 2 anos não, Beto. 1 ano, aliás, né? 1 ano, porque a eleição é em 2020. Está um pouco distante, mas... quem pensa no futuro mais curto na política tem que planejar. E muito. E olha só, a Luiziane tem um detalhe aqui, no caso dela é o seguinte, a gente precisa saber quem serão também os outros atores nessa disputa. Porque, naturalmente, se o governo Bolsonaro deslanchar nesse um pouco mais de 1 ano aí que falta, Luciano, significa dizer o seguinte, que nós vamos ter nomes do PSL aqui disputando a prefeitura, além do capitão Wagner, naturalmente, que já é um nome colocado, porque Heitor Freire está dizendo o seguinte, o deputado federal eleito pelo PSL, ele quer também se colocar como possível nome à Prefeitura de Fortaleza. Eu vou cutucar a onça com vara curta, eu vou trazer o Henrique César para esse debate. O Henrique também fala sobre saúde, fala muito sobre saúde, mas também sobre política. Nesse cenário aí das eleições, Henrique, você que vive também os bastidores da política no Ceará, dá para pensar o quê? O que nós vamos ter aí como desdobramento desse novo cenário, desse novo ciclo de poder que começa a partir de Brasília, com reflexo nos estados e principalmente nas eleições municipais de 2020? Eu acho que, Luzenor, que médico tem que entrar na saúde, talvez por isso que a saúde seja tão desvalorizada, porque os médicos começavam a não entrar nessa seara, mas realmente você e o Beto me ensinam diariamente a entender um pouco desse jogo político. E vocês já me ensinaram que talvez a chave desse processo aqui em Fortaleza seja o desgaste do governo federal. Acredito que o governo federal, em trilhando um processo ok, as chances dos candidatos apoiados por ele, no caso o capitão Wagner, acabam aumentando aqui dentro de Fortaleza, já que é um cara que tem aqui em Fortaleza um grande público, grande militância. São 7h41 e ainda sobre política e sobre saúde, doutor Henrique. Um colega seu, Luiz Mandetta, da área da ortopedia, é ministro da saúde. O que os brasileiros, o que os cearenses podem esperar dessa gestão no governo federal do Luiz Mandetta, como ministro da saúde? O Mandetta, além de um grande ortopedista, Luzenon, é um cara com experiência em saúde, foi secretário de saúde do seu estado, foi presidente de uma operadora de saúde lá também, e principalmente é um médico assistente. Ele tem uma frase em encontros que nós tivemos, que a saúde recebe poucos reais para o que ela precisa, mas todo real tem que chegar no ponto final, todo real tem que chegar na assistência. E eu acho que esse vai ser o tom da gestão dele junto ao Ministério da Saúde, e é o que todos nós brasileiros esperamos. Professor Henrique, eu quero agradecer a sua presença hoje no Jornal Alerta Geral, aqui nos nossos estúdios, dizer da nossa satisfação, do prazer, da convivência que temos com você, e agora nessa nova fase. E uma pergunta bem curtinha, é bom estar no rádio? É bom estar nesse ambiente de jornalismo, uma vez que você vive no ambiente da saúde? Eu só tenho a agradecer aqui a presença, e além de bom estar com você, com Lucinha, com Beto Almeida, com todos aqui da redação, bom também poder ter essa oportunidade de falar com os ouvintes do Alerta Geral, esse programa tão ouvido no estado todo, e nós nos colocamos à disposição, inclusive a população mais distante, através da mídia social aí do Alerta Geral, para qualquer dúvida, tanto na minha área quanto nas áreas adjacentes à ortopedia e à saúde em geral, para elucidar qualquer dúvida da população. Muito obrigado. Grande abraço, doutor Henrique. Jornalista Beto Almeida, já no apagar das luzes do bate-papo político? O Henrique se despediu, mas eu quero aqui só para... Eu chamei no início do nosso bate-bola aqui, Luciano, uma coisa que é o seguinte.
O que eu chamo de fogo amigo em relação a essa onda de violência que o Ceará vem enfrentando. Ontem, nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, o teólogo Leonardo Boff, que é defensor do Lula, é petista, colocou uma nota que eu vou ler aqui. E uma nota chamando para um artigo dele, tá certo? Uma nota no Twitter. Presos de muitas cadeias do Ceará estão sendo transportados para outras prisões. Ele está se referindo àquela transferência de presos que o governador Camilo Santana está fazendo, mandando líderes de facções para fora do estado e também trazendo do interior para cá, para Fortaleza. Aí ele coloca familiares, esposas, filhos, irmãos desesperados, não recebem nenhuma informação sobre o local onde estão os presos. Isso viola direitos humanos. Há que se combater a violência, sim, mas não cometendo outra violência. E aqui é o que eu chamo de fogo amigo, Luzenor, porque simplesmente eu acho absurdo o Leonardo Boff, que não conhece a realidade do Ceará, não se dá conta do esforço que o governador Camilo Santana, que é do seu partido, o PT, tem feito para combater essas facções criminosas e a onda de violência, e aí ele vem com esse papinho ultrapassado, batido, de dizer que os presos estão tendo seus direitos humanos violados. Eu esperava que o Leonardo Boff saísse com uma nota, Luzenor, dizendo o quanto nós, cidadãos cearenses, estamos sendo violados nos nossos direitos de ir e vir, do nosso direito de ter direito à propriedade, de não ter carros incendiados, de não ter equipamentos públicos incendiados. Eu imaginava que ele fosse sair em solidariedade ao governador Camilo Santana e em solidariedade aos cearenses de bem, porque para mim, nesse episódio, só tem dois lados. Ou você está do lado da sociedade, ou você está do lado do bandido. Não tem meio termo nessa história. E Leonardo Boff aqui, claramente, está do lado dos bandidos. Aliás, é o seguinte, eu não me lembro do Leonardo Boff ter saído lá atrás, por exemplo, para fazer críticas, ou fazer, por exemplo, qualquer outro tipo de avaliação sobre envolvimento de petistas nesse tipo de onda de roubalheira, seja lá do que for. Aí agora vem para fazer críticas ao governo do estado, que é do seu partido, pela transferência de presos. A democracia permite essa liberdade e esse mas a democracia pressupõe responsabilidade. Responsabilidade, mas também essa liberdade de expressão. Jornalista Beto Almeida, ainda sobre esse assunto, segurança pública, criminalidade, eu abri o Alerta Geral falando sobre a onda de violência que deixa todos numa intranquilidade sem precedentes na história do estado do Ceará. E o que nos chama a atenção com tantos atos de violência, é que a tranquilidade, Beto Almeida, parece-me que ainda está longe de voltar. Infelizmente, nós observamos que as pessoas estão com medo, com receio de sair de casa, e isso está tendo um impacto muito grande na vida psicológica das pessoas e também na vida econômica das cidades do interior, principalmente nos centros urbanos mais desenvolvidos, como a Grande Fortaleza, como a capital, que foi alvo direto dessas ações criminosas. São 7h47, nós já estouramos aqui, já mais notícias dentro do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você. Aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindiônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindiônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindiônibus, sua vida em movimento.
conhecimento. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O Sind Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sind Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sind Ônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 50 minutos. Lucínia Barbosa, eu voltei para dar ao Beto a oportunidade de tomar uma água, ficar mais calmo, tranquilo, depois da visita do Dr. Henrique César aos estúdios do Jornal Alerta Geral. Me despedir hoje de você, jornalista Beto Almeida, desejar a você uma boa terça-feira. Outras informações nós temos no cearagora.com.br. E aqui nos bastidores, o Dr. Henrique pergunta assim, pergunta, ele fala, olha... realmente precisa o ponto de equilíbrio, né? Porque enquanto o Beto vem bravo, né? Eu estou aqui com a caneca d'água gelada. Pois é. Água em você, Beto. Bom dia, bom trabalho, boa terça-feira. Uma boa terça-feira, até amanhã. São 7 horas e 51 minutos. Segurado deve manter dados em dia em caso de entrar no novo pente fino do INSS. O Sátiro Salles tem mais informações. A data para o início da convocação dos segurados ainda não está marcada, mas os novos pentes finos nos benefícios do INSS já foram oficializados pelo governo Jair Bolsonaro. Quem for chamado deve estar preparado, de modo a aumentar as chances de manter o benefício ou, ao menos, reduzir as possibilidades de ter que brigar com o Instituto na Justiça para reverter um cancelamento. A revisão atingirá aposentadorias e pensões com indícios de irregularidade, além de auxílios-doença e benefícios por invalidez. Um bom primeiro passo a ser seguido pelos segurados é a atualização do cadastro no INSS. O importante é manter o endereço e o telefone atualizado para garantir que o Instituto tenha como localizá-lo. O governo informou que, após a notificação, o prazo para o interessado apresentar a defesa será de 10 dias. Nos casos em que o INSS considerar que há prova pré-constituída de irregularidade e a localização do segurado não for possível, pode sim haver o corte preventivo do benefício. Para especialistas, o segurado incluído no pente fino deve ter o direito de se defender sempre. Caso entenda que existe erro no cancelamento, deverá ajuizar ação para o reestabelecimento dos pagamentos. Com informações do INSS, Sátiro Salles para o Alerta Geral. 7 horas e 52 minutos. Ceará é o terceiro estado com mais alunos redação nota 1000 no Enem 2018. Carlos Silva. 5 estudantes do Ceará atingiram nota 1000 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018. A pontuação máxima do exame. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, 55 estudantes alcançaram a nota máxima no Brasil. No Ceará, todas as redações nota 1000 foram escritas por mulheres. 4 delas são oriundas de Fortaleza e uma de Santa Quitéria. Os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais tiveram o maior número de candidatos com esse desempenho, registrando
14 estudantes cada com nota 1000 na redação. O Ceará aparece em seguida. Em 2018, a redação do Enem teve como tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Do total, 42 redações nota 1000 foram escritas por mulheres e 13 por homens. Do total de texto, 17 são de estudantes com 18 anos e 11 de estudantes com 17 anos. Na faixa etária dos 21 aos 30 anos, estão 10 dos participantes com nota máxima. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Olha, contra fake news, o WhatsApp limita reenvios de mensagens a 5 destinatários. Vamos à redação, Camila Maciel. Com o objetivo de diminuir o compartilhamento de fake news, a partir dessa segunda-feira, o aplicativo de conversas WhatsApp passará a limitar o número de mensagens reencaminhadas para no máximo 5 pessoas por vez. De acordo com executivos da empresa, a medida é uma tentativa de combater a disseminação de informações falsas e rumores. Estamos impondo um limite de 5 mensagens em todo o mundo a partir dessa segunda-feira, disse Vitória Gran, vice-presidente de comunicações da WhatsApp, em evento na capital indonésia. Os usuários de dispositivos Android receberão a atualização primeiro e logo após será disponibilizado para aparelhos Apple. Anteriormente, um usuário do aplicativo poderia reenviar uma mensagem para 20 outros usuários ou grupos. O limite de 5 reenvios expande para nível global, uma medida que o aplicativo de mensagens instantâneas colocou em prática na Índia em julho, depois de rumores no aplicativo levarem a assassinatos e tentativas de linchamento. Direto da redação, Camila Maciel para o Alerta Geral. São 7 horas e 55 minutos. Trânsito. Radar pode multar motorista no celular. Almir Fernandes. Um novo radar de trânsito vai poder identificar motoristas que estejam dirigindo e usando o celular. A tecnologia que já está sendo usada no Reino Unido conta com sensores infravermelho e é capaz de fazer registro até de noite. No Brasil, ainda não há essa tecnologia por enquanto, mas o Código de Trânsito já pune quem dirige e usa celular ao mesmo tempo. A multa de quem é visto falando no celular ao volante é média, custa R$ 130 e 4 pontos na carteira. Já para quem é pego teclando e dirigindo é gravíssima, custa R$ 293 e 7 pontos na carteira. Com informações da rádio Vaze Alegre FM. Para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Moradora da comunidade do Tabuleiro do Cabreiro, em Aracati, denuncia que colégio da comunidade está todo rachando. O Aurélio Santos tem mais informações. O Aracati que vai gastar milhões no carnaval. Tanto dinheiro que daria para resolver a situação da escola do Tabuleiro do Cabreiro, em Aracati. Segundo a moradora Vanderleia, o colégio oferece perigo aos alunos, como fala a mesma. Colégio aqui, desde o ano passado que nós estamos com esse problema. Ano passado começou falta de transporte. Se tinha transporte uma semana, na próxima mudava de motorista e mudava de ônibus. Ônibus não tem qualidade de ônibus. A porta não fechava, os alunos todos iam de pé para a escola, arriscando suas vidas. A moradora do Tabuleiro do Cabreiro denuncia que no ano passado ela fez um vídeo em que relata que as paredes do colégio todas estão se rachando. Eu fiz um vídeo mostrando as rachaduras do colégio. O meu filho estuda nessa classe, toda rachada. Hoje, até o piso do colégio está rachando. Até a coluna do colégio, a primeira coluna que as crianças passam e entram, já está rachada. O senhor está esperando o quê? Cair na cabeça das crianças? Porque as aulas já vai começar dia 4 de fevereiro e até agora reforma nada. Os pais da comunidade do Tabuleiro do Cabreiro, em Aracati, pedem providência da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem à noite teve bola rolando pelo Campeonato Paulista. Uma partida completou a primeira rodada do certame. O Ituano jogou em casa contra o Novo Horizontino e foi derrotado pelo placar de 1-0. E hoje tem bola rolando na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Logo mais às 19h15 tem São Paulo e Guarani de Campinas. A outra semifinal acontecerá às 21h30 entre Corinthians e Vasco da Gama.
Gama, chegando na reta final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora vamos para o vai e vem do futebol brasileiro. Bruno Henrique utilizou as redes sociais na noite de ontem, segunda-feira, para se despedir do Santos e dos seus companheiros de clube. O atacante chega hoje, terça-feira, ao Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Flamengo, válido por 3 temporadas, e já começar os trabalhos no novo clube. E no Palmeiras aconteceu a renovação com a Crefisa, que dará ao clube cerca de 81 milhões de reais por ano de patrocínio. Contando com a ajuda de salários, luvas e premiações, o valor chega a 400 milhões em 3 anos. Um dos maiores patrocínios do futebol brasileiro. A bola mal rolou na temporada 2019 aqui no Brasil e já começou a dança dos treinadores. No final de semana aconteceram as primeiras demissões de treinadores. No domingo caiu Jason Vieira, comandante do Souza da Paraíba, e também Roberto Carlos, que era treinador do Iguatu aqui no Campeonato Cearense. A bola mal rolou e os treinadores já estão dançando. Falando em futebol cearense, o Santos deve anunciar hoje, terça-feira, a contratação do goleiro Everson do Ceará. A transferência custará 4 milhões de reais ao Santos. Só que tem um detalhe: o presidente do Ceará, Robson de Castro, e o gerente de futebol, Marcelo Segurado, afirmam que não há nada fechado. Afinal de contas, acaba ou não essa novela? E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando dos valores absurdos que os clubes cariocas estão pagando para poder jogar no Maracanã. Uma verdadeira aberração. No último domingo, o Flamengo estreou no Campeonato Carioca contra a equipe do Bangu, com 43.761 torcedores pagantes naquela tarde, o que gerou uma renda de R$1.067.172. Agora, vamos para o absurdo, as despesas. De acordo com o documento da Federação Carioca, R$1.032.808,48 só com despesas. Entre os itens mais caros estão R$392.772,54 de custo operacional do estádio, R$120 mil aluguel do Maracanã, R$150 mil de contas de consumo. O clube, o Flamengo, teve que pagar até o exame antidoping, cerca de R$6 mil. Total de tudo isso, sobrou para o Flamengo e Bangu pouco mais de R$13 mil para cada clube. Um verdadeiro absurdo. De R$1.067.172 faturado na bilheteria, os clubes ficaram com menos de R$30 mil. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Uma conta estranha no mínimo, né, de Assis? Final do programa de hoje, em instantes no site seragora.com.br. Na íntegra, você tem todas as informações do nosso programa. Não esqueça nosso encontro amanhã, às 7 horas. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um bom dia a todos e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.